A gente tem esse período que o Ziel vai estar como secretário-geral do movimento, e ele chega nesse contexto, né, difícil, um contexto turbulento, e é interessante a gente observar que nos primeiros congressos, né, o congresso de 1986, que aconteceu na região Nordeste, tinha como tema reconstrução, missão e compromisso. E pesquisando alguns dos documentos, né, que o Ziel escreveu naquela época, dava para perceber que as palavras-chave eram reconciliação, reconstrução e restauração do movimento, né, por conta de todo esse contexto. Mas também, no início da década de 90, e a gente entrando na década de 90, os obreiros se reúnem, os obreiros que haviam no movimento, se reúnem para planejar um outro congresso, em 1992, que tinha como tema visão, compromisso e sacrifício. E acho que, com exceção do Esdras, os nossos outros convidados participaram desse congresso. E eu queria que eles falassem um pouquinho, né? Queria ouvir aprendizados que vocês tiveram, alguma coisa que marcou nesse período. Eu acho que só para aclarar, nesse congresso nós éramos ainda estudantes, viu? Eu acho que assim, esse congresso, eu tenho muito boas memórias do congresso, porque e talvez retomando um pouco, e até algo comum, de alguma maneira, acho que o Alexandre e a Daniela aqui também, a gente... por exemplo, eu entrei em 88, né, que eu conheci a ABU quando eu entrei na Exalc, em Piracicaba. E em 89 fui no primeiro encontro no CTK, em São Carlos. 90 foi a primeira vez que, depois de alguns anos, que voltou a realizar o IPL, porque acho que teve esse momento de crise na ABU, a região sul deixou de existir, acho que muitos grupos, né, o movimento encolheu. Quando eu entrei, acho que essa realidade, mesmo em São Paulo, né, o Robson está aqui, talvez me ajude a lembrar disso aí, mas acho que só tinha grupo ABU em São Paulo, São Carlos, Piracicaba, era uma que estava recomeçando. O Robson, ele foi assessor naquela época, quando eu era estudante. Eu até estava brincando com ele hoje aqui, que você é culpado de eu estar até hoje trabalhando com a ABU, porque ele me animou a começar a trabalhar com a ABU como obreiro em 93, que foi o meu primeiro ano. Ele me animou com aquela conversa assim, a gente está precisando de um obreiro, tal, por um ano, né? Por um ano. E eu acreditei, né? Enfim, mas obrigado, Robson, tudo que eu aprendi aí contigo. E assim, acho que a gente, quando começou nesses encontros, o 90, por exemplo, voltou a ter o IPL. Aí em 91 tem o IPL de novo, mas aí, se eu não me equivoco, acho que foi em 91 quando volta a ter a parte prática, né? Mas assim, era uma realidade eu acho que havia poucos grupos estudantis, havia poucos obreiros, mas surgiam rapidamente novos grupos. Surgiam, às vezes, através de uma visita de algum estudante a uma outra cidade, ou grupos espontâneos começavam a surgir, o pessoal entrava em contato, a gente começou um grupo aqui na tal cidade, tal, dá para fazer uma visita para a gente começou um grupo da ABU. Aí a gente, nossa, né, quer dizer, um pessoal tinha ouvido falar alguma coisa e já tinham se reunido. Então, quando a gente tem esse congresso em 92, eu acho que, pelo menos a minha experiência pessoal como estudante, foi a primeira vez de ver o grande que era o movimento da ABU, né? Todo o país, um momento muito, muito gostoso. Para mim, a minha memória de militância estudantil nessa época, desse retomada de crescimento de novo da ABU, é muito pelos vínculos das amizades, né? A gente apreciava muito esse aspecto da caminhada junto, né? De diferentes lugares, diferentes regiões do país, mas eu não sei, os vínculos de afeto, de amizade, é um negócio fabuloso, né? Acho que assim, como estudante, era um negócio que abriu o mundo para mim, né? E aí a experiência do Congresso 92 foi marcada nisso daí, a gente participando da preparação. Devia ter 120, 130. E foi um parto, foi um negócio assim, oxe, que encontro grande. Foi muito legal, foi o Dieter, teve falando sobre Pai Nosso, viu, Dieter? Dieter voltando, tal. Como estudante, eu comecei em 89, em ABS, entrei na Universidade em 91. Foi um momento, assim,
muito interessante, muito rico, porque foi um movimento, como o Ricardo colocou, como existiam poucos grupos, existiam poucos obreiros, né? Então, o movimento era, e ainda é, muito estudantil, e o congresso foi muito estudantil, foi um grupo de estudantes de Belo Horizonte, de Brasília, a região toda, mas Brasília pegando, foi a Beth que coordenou, enfim, foi uma coisa que envolveu e que desgastou, porque exatamente não tinha estrutura, não tinha essa retaguarda. Eu lembro de muitas coisas desse congresso, e eu naquela época eu já era estudante de nutrição, né? E o meu primeiro artigo dentro da ABU foi num boletim chamado A Biografia. E nesse congresso de 92 estava o meu artigo, né? Um artigo sobre a questão da fome, porque o Brasil, naquela época, tinha quase 40 milhões de pessoas que passavam fome, né? Eram 32 milhões de pessoas. E a fome era uma coisa muito feia, né? Literalmente feia, porque ela ainda continua sendo, né? Até hoje, infelizmente, porque ela sempre esteve associada à pobreza extrema. E foi no Congresso de 92 que, pelo lema, né, Visão, Compromisso, Sacrifício, que eu resolvi, naquele congresso, que eu iria percorrer a minha carreira acadêmica e estudar a fome. A fome e a pobreza extrema. E até hoje eu estudo a fome e a pobreza extrema, publico sobre esse tema, né? E gostaria que esse tema terminasse, tivesse fim. E uma das coisas que mais me impactou no Congresso de 92 foi o Shot da Vitória, sem dúvida nenhuma. Cantar o Shot da Vitória hoje me relembra a minha época de estudante, principalmente na estrofe: a fome haverá não, né? A violência haverá não. Foi muito impactante. Eu lembro da fala de Tonica, eu lembro da fala do Ziel, eu lembro de falas muito importantes, né? Eu lembro da Beth, da figura que a Beth foi, né? A Beth era uma estudante ABU, né? Negra, mulher de garra, viu, Marielle? A gente estava lembrando de mulheres lideranças negras que já passaram pelo movimento, e ela era desse gênero, desse jeito, com uma liderança muito firme, né? Temos uma cidadania que ela é eterna, né? Uma cidadania em Cristo Jesus, mas às vezes o reino de Deus parece que se antecipa, sabe? É um pouco isso. E o Shot da Vitória foi um pouco da antecipação do reino de Deus para mim, naquele momento histórico, né? Em que a gente tinha uma esperança, não na Constituição, não nesse processo de conquista de direitos sociais, políticos e civis, né? Porque até hoje a gente não tem isso tão certo, né? Mas assim, no mover da mão do Senhor pelo reino dele. Então, o Senhor, ele pode mover a história da forma como ele quer. Ele pode usar a democracia da forma como ele quer. Ele pode usar os direitos sociais, políticos e civis da forma como ele quer. E aquele momento histórico de nos reunirmos diante do Palácio, do Planalto, e em uma roda, nós fomos para frente do Palácio do Planalto, aquelas 120 pessoas, e em roda, porque a ABU, parte das relações que nós sempre mantivemos, todas elas, foi construída em roda de mãos dadas. E isso é o que é mais bonito. E nós cantamos o Shot da Vitória. E isso foi muito marcante para mim. Muito emocionante, né, Dani? E eu estava, assim, acho muito interessante ouvir vocês falando sobre a importância do protagonismo estudantil no momento em que a ABU tinha poucos obreiros, né? Que a gente continuava vivendo, né, uma crise econômica forte, uma crise financeira. E, olhando, né, alguns documentos, eu vi que mesmo com todas essas limitações, na segunda metade da década de 90, por volta de 97, já havia grupos de ABU, ABS, ABP, em mais ou menos 100 cidades do Brasil, né? E mais de 90 assessores auxiliares também. O Ziel falou um pouquinho sobre a importância, né, dos voluntários na obra estudantil, os assessores auxiliares. E aí, pensando assim, essa segunda metade da década de 90, foi em 98 que o Ricardo entrou como secretário-geral, né? E eu queria pedir para o Ricardo compartilhar um pouquinho sobre os sonhos que ele tinha naquele momento. Se quiser falar de alguns desafios também, fique à vontade.
Mas se puder compartilhar com a gente um sonho que se realizou, alguma coisa, um sonho que foi alcançado? Só uma menção rápida que eu lembrei aqui agora, do Congresso 92, teve detalhe mais da história interna do movimento, mas foi também quando, depois de 16 anos em que o Dr. Ross Douglas era presidente da diretoria da ABU, ele saiu da presidência e entrou o Braulio como presidente, foi lá em 92. Acho que foi uma transição bacana aquela de ver também naquele congresso. Então, acho que assim, com relação a sonhos, né, o meu coração sempre foi meio assim, missionário, missionário também no aspecto transcultural, né, até quando, na verdade, eu recebi o convite para ser secretário-geral, eu e Rutinha, a gente estava na Inglaterra. E a gente estava na Inglaterra porque eu tinha ido eu e ela, para estudar nessa escola, All Nations Christian College, que preparava justamente com esse enfoque de preparar para você trabalhar em outra cultura, outro país, tal. A gente estava lá para se preparar para ser missionário em outro país, né? Então veio um convite da BU para, na verdade, ser secretário-geral. Eu sabia que não era para ser secretário-geral só por um ano, que nem o Robson me enganou antes, né? Era um compromisso de mais tempo, né? Então o pessoal falava, talvez uns 8 anos, tal. Eu, ai, caramba, né? Mas e o nosso plano de... Então, assim, acho que... Mas, de qualquer maneira, com relação à BU, acho que algo que estava sempre no meu coração só é essa coisa missionária. Missionária, acho que no contexto da BU, de expansão, acho que sempre estava no meu coração de ver assim, poxa, como que a gente pode crescer para chegar nas cidades ou universidades, escola, onde ainda não há trabalho. Então, essa coisa da obra pioneira, começar onde ainda não tem alguma coisa, era uma coisa que me apaixonava muito. Eu adorava, por exemplo, encontrar o Marcos Augusto lá em Teresina, e sair com ele viajando pelo norte, né? E às vezes umas viagens longas, né? Acho que essa coisa de começar onde não tem grupo ainda, né? Acho que era uma paixão um pouco desde a época que eu era obreiro na região São Paulo, Mato Grosso do Sul. Por exemplo, na época da crise não tinha mais a região Sul, né? Começo da década de 90, já tinha um grupo de Londrina, mas o resto da região Sul não tinha ainda, né? Então, eu lembro, 95, um fusquinha verde azeitona que eu tinha, botar 3 estudantes nesse carro, nesse fusquinha, e vão para visitar o sul do país para ajudar a começar grupos lá, né? Então, visitar Curitiba, aí a gente conheceu em Curitiba o Raul, que aí foi o primeiro obreiro da região sul nessa etapa. Fomos até Porto Alegre, não tinham estudantes como o Timóteo Kuhn, o Edno Parolo e outros, recomeçando lá também. Florianópolis, a gente passou por Florianópolis, que a visita naquele momento não gerou frutos que duraram, mas essa coisa, né? Acho que vocês já conhecem essa história, que eu já contei algumas vezes, né? Um dos 3 estudantes que estavam nesse fusquinha verde viajando para o sul do país para ajudar a recomeçar os grupos da BU, era uma estudante bem novinha, lá da BU de Ribeirão Preto, conhecendo a BU, chamada Raquel Bergaria, né? Então, é um barato ver isso na história, né? Nossa presidente. Eu acho que assim, quando eu entrei como secretário na BU, acho que uma das coisas que eu tentei trazer foi essa paixão por essa questão da missionária, de expansão, de crescimento, para alcançar mais gente, para mais né, o impacto da missão, alcançar mais pessoas, sendo transformadas, né, com uma visão global da IFES, né, estudantes transformados em comunidade de discípulos, né, transformados pelo Evangelho e que impactam a universidade, a igreja, a sociedade para a glória de Cristo. Ou seja, essa coisa estava lá, né? Então, acho que essa inconsciente, de uma maneira meio inconsciente, essa pegada também transcultural, acho que ela foi acontecendo, né? Foi acontecendo apoiando o Marcos Augusto, por Marcos Augusto ir ser missionário lá em Moçambique. Aí, em 2002, a gente inventa esse negócio aí, eu faço uma viagem lá para a Noruega, né? Eu lembro do pessoal da diretoria me perguntar, né? Mas por que é esse negócio que você vai fazer lá na Noruega? Não, é porque tem um pessoal lá que está interessado, a gente começar algum tipo de intercâmbio, alguma coisa assim e tal, né? E fui lá, fui umas reuniões com o pessoal do movimento norueguês, com o governo norueguês e tal. Eu não imaginava o que, na verdade, podia acontecer depois, né? Acho que primeiro que esse intercâmbio continuasse até hoje,
Outros dados curiosos, né, que as duas primeiras pessoas, estudantes que a gente manda para esse intercâmbio com a Noruega, em 2003, são duas estudantes, né, são duas jovens, uma, de novo, a Raquel Bergária, e, e a Sara Breuel, né? A Sara, que foi a diretora do Encontro de Líderes Jovens de Lausanne no ano passado, na Indonésia, e que acaba de assumir agora como uma diretora da Conferência Europeia de Evangelismo, da IFES. Então, ela vai ser a responsável por dirigir essa conferência, que se realiza a cada 2 anos, eles querem fazer agora a cada 2 anos na Europa, para evangelismo. Ou seja, ela hoje está liderando algo de frente aí, num continente muito necessitado. E eu acho que essas coisas, né, então ver essas coisas acontecendo, algum tipo de pequena contribuição da ABU em termos missionários dentro do país, para impactar a universidade, igreja e sociedade, mas para fora também, acho que era muito meu coração. Não podia ter uma melhor, assim, como que fala, despedida, o fechamento dos 8 anos meus da ABU, que foi o Missão, né? Então, Missão 2006. E dali, saí para ser missionário do Uruguai, né? Então, acho que essa coisa de... Obrigado. Eu acho que essa coisa assim, de você não estar fechado em você mesmo, né? Sempre voltado para fora, né? Já é a deixa para a gente falar um pouquinho mesmo sobre o Missão 2006, né, que é um congresso que marca a história do movimento. O Ziel falou um pouquinho, né, hoje, assim, mencionou Missão, e deixa eu ver se estão certos os números aqui, foram cerca de 900 participantes, né, foi no ano de 2006, lá em Viçosa, 900 participantes de 175 cidades diferentes, 24 estados representados e pessoas de 18 países diferentes estiveram no Missão, né? E assim, uma série de projetos, parcerias que foram, né, não só desenvolvidas a partir dali, mas também já antes, né, as conversas foram feitas. E aí eu queria ouvir de vocês como que foi a experiência, né? O Alexandre foi o diretor coordenador do congresso, o Ricardo estava como secretário-geral, o Alexandre também era secretário-geral adjunto, né, no período. Então, como foi essa experiência, aprendizado, o legado que o Missão 2006 deixou para as gerações seguintes? Se puder falar um pouquinho dessa experiência e desse encontro. O Missão começa, acho, 2000, né? Quando vocês vão para Urbana. E começa, então tem razão. Agora ele confirmou o dado histórico e tal. Então, era uma coisa que a gente pensou durante muito tempo. A gente era organizado. A gente trabalhava bem. Isso, então. Isso. A IFES americana, a Intervast, todo mundo queria ir para Urbana. Que Urbana é um congresso que a ABU americana faz, cada 3? Com 20 mil pessoas, e é uma briga fratricida para o pessoal conseguir ir. Né? É briga de Caim com Abel. E então, assim, todo mundo do mundo inteiro quer ir também, porque é um encontro muito bom, de fato, muito interessante, e é um momento do movimento americano da visão missionária, e uma visão missionária no que se convencionou chamar hoje em dia aqui nessas coisas de missão integral. Uma coisa muito interessante, é muito bem feito, é muito bacana, é uma experiência realmente impressionante. E como muita gente começou a querer ir de fora dos Estados Unidos, o movimento americano falou: por que a gente não faz várias missões, que nem Urbana, vários congressos missionários em todo o mundo? E convidou os movimentos irmãos da IFES para conhecer o Urbana por dentro. Então, foi eu, o Ziel e a Dani. Então, a gente ficou, durante o tempo do congresso, conhecendo como funcionava o congresso, né? Todo o processo de preparação, a gente ia conversando com cada setor do congresso, explicando
processo de planejamento, e o melhor de tudo, eles deram dinheiro para todo mundo também. Metade do custo do congresso. Preparou um projeto, trabalhamos muito, de forma muito séria, comprometida, oramos muito, fizemos muito. A gente é sério, eu sou desse jeito, mas a gente é muito. A gente estudava junto à executiva da época, trabalhava o conteúdo, que fechou em 1 Pedro, a gente leu aquele livro lá do Arana, sobre a Trindade, a gente trabalhava mesmo, a gente era um negócio impressionante, era bom mesmo, pessoal. Mas, enfim, a gente, durante um tempo, foi definindo um processo, a gente chamou, acho que processo ABU, que implicava em Congresso Nacional de 2004 e o Congresso Missionário de 2006. Então, a gente começou a pensar o movimento, não só o movimento naquele período que a gente estava, mas aonde a gente, mais ou menos, Ricardo sabendo, tendo previsão de sair do movimento 2006, eu também, que eu virei secretário adjunto por conta de uma configuração na executiva, e eu entrei para efetivamente ajudar o Ricardo, e era professor na universidade lá em Londrina. Então eu fiquei 4 anos, mas a ideia, acho que o principal, desculpe alongar tanto, mas é fundamental, acho que, enfim, isso é sério, né? Eu tento ser sério às vezes, mas enfim, a questão do planejamento, né, o trabalho fenomenal da Andréia, a Deinha, que está aqui com a gente, que foi, graças ao dinheiro lá dos gringos, ela foi funcionária da ABU aí durante um tempinho, e a gente conseguiu montar uma equipe que tinha no Braulio, com os seus cabelos brancos, a sua sapiência, a sua beleza, a sua malemolência, a sua simpatia, né, tudo isso que o Braulio tem para oferecer e generosamente oferece. E uma coisa fundamental também, você tinha um estudante de cada região, que era a coordenação do congresso, eram 5 estudantes, Braulio e eu, Ricardo. Você tinha uma preocupação de ouvir outros movimentos, ouvir outras experiências. A ideia é a roda não se inventa, a roda já foi inventada, você não precisa gastar energia reinventando coisas. 2, como é fundamental você fazer coisa junto. 3, você perceber a multiforme graça de Deus que está por aí. Então, é um congresso que teve grupo de samba, Deus Crioulos, grupo de heavy metal, teatro, negritude política. É entender que a fé ela se expressa de uma forma extremamente ampla, diálogo com gente, na época, a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, a Regina Novaes era secretária nacional de Juventude, enfim, você ter um diálogo com a universidade, com a reitoria, com a cidade, com as igrejas da cidade, com os espaços de pensar a universidade. A gente tentou, mas não fez tanto quanto queria, mas conversar com a Pastoral Católica, grupo da Renovação Carismática, enfim, tentar entender a amplitude do que existe nesse espaço que a gente vive e fazer isso durante uma semana numa universidade super aprazível, bonita, que nos recebeu de braços abertos, que a gente dormiu nos alojamentos da universidade. Então, foi uma experiência muito rica, muito significativa e uma experiência que, assim, não cabe a mim, cabe a Sara, cabe a Morgana, porque eu fazer propaganda do congresso que a gente estava à frente não tem sentido, mas eu acho que não é nada do outro mundo. Foi uma coisa bem feita, muito bacana, e que eu acho que tem uma contribuição a dar, e para mim foi muito importante, né? Em termos da minha vida, eu tive um câncer em 2005, diagnosticado em maio de 2005, e o congresso aconteceu em janeiro de 2006. Eu, com 35 anos, de viver isso, passar por essa experiência, e o meu médico me ligar em outubro, ele falou, tudo bem, como é que você se sente curado? Né? E de um processo de quimioterapia, e toda uma estrutura que eu, no congresso, estava já bem, e o Ziel, o Tiago, o Lucas, tem uma hérnia, vai operar de emergência, o Ziel vai embora, e o Ziel ia pregar no dia seguinte à noite. E aí, quem vai pregar no lugar do Ziel? E aí aquele debate, quem vai pregar, aí esses amigos aqui, né? Aí o Alexandre foi pregar e não estava previsto, estamos lá, preguei, assim, acho que foi importante. Então esse cara que controlava tudo, né? Uma coisa meio obsessiva, a palavra é essa. E o cara fica com câncer, leucemia rara, que matava em 6 meses, até 1 ano antes que eu tive, graças a Deus. Eu pego um médico que pegou mais pacientes no Rio de Janeiro, pegou 3, porque eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro por concurso público, os médicos não sabiam o que eu tinha, e eu vou nesse cara, e esse cara vai e chuta, que é um negócio. Porque, assim, ele achava que era pela clínica, porque os exames não davam o que era, né? E as opções que eu tinha, eu morri em 3 meses ou em 6 meses. Era o prognóstico que eu estava com 35 anos.
E nesse processo de tratamento, eu fiquei muito mal uma semana. A droga que descobriram era uma droga boa, assim, os impactos eram pequenos, mas durante uma semana eu não conseguia beber uma água, eu mal conseguia respirar, era um negócio que eu fiquei uma semana, a medula detonada, dores muito intensas, eu não conseguia fazer nada. Então, um cara que fazia tudo, que resolvia tudo, não conseguia fazer nada. Eu não conseguia beber água durante uma semana da minha vida. E a ideia da minha inutilidade, da minha incapacidade, que não adianta planejar, prever, é bom fazer isso, não é bom para a minha sanidade, mas que a vontade de Deus, o comando é de Deus, o desejo é de Deus, o que Deus quiser é o que vai acontecer, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sobre missão, rapidinho, eu estou lembrando um negócio aqui, que assim, a gente acho que tinha um certo receio de fazer um congresso grande. Porque o nosso DNA de identidade da ABU a gente tinha um certo orgulho disso, de fazer, não, IPL, número limitado, mesmo curso de férias, tem um certo número, a gente não faz congresso para multidão, porque no atacado não, a gente prefere no coisa, assim, Então, assim, nesse parte do processo de encarar o que seria uma conferência missionária maior, que teve mais de 900 participantes, pensou o seguinte, uma coisa importante do congresso vai ser os grupos pequenos. E aí, um ano antes, a gente começou a preparar o que seriam os líderes dos grupos pequenos para o Congresso. E aí, no encontro de Corpus Christi que teve em 2005, nós reunimos no Rio, naquele encontro de Corpus Christi, eram aproximadamente 100 líderes eu tinha a impressão que era 100, mas... ao redor de 100 líderes, de que seriam os líderes dos grupos pequenos durante o Missão 2006. A gente, antes da equipe dos obreiros, tinha preparado um guia de estudo na primeira carta de Pedro, que era a carta que a gente ia estudar, e esse guia de estudo, a gente aplicou ele durante o encontro de Corpus Christi, fazendo toda a dinâmica de como que seriam os grupos pequenos do Missão 2006. Dirigindo entre a gente, com um feedback se as perguntas estavam claras ou não, como que era, como que deveria funcionar, todo esse processo. O Philip e a Jen Greenwood, quem se lembra deles aí, eles estavam na equipe de obreiros naquela época e eles dirigiram esse treinamento dos líderes, ficaram responsáveis por acompanhar os líderes dos grupos pequenos. E assim, eu confesso que eu tinha um certo receio, como que vão funcionar grupos pequenos de uma boa maneira num congresso grande. E uma coisa que deu muita alegria para a gente foi ver como que os grupos pequenos foram um dos pontos melhores avaliados do congresso. Como que as pessoas disseram, olha, a experiência do grupo pequeno foi fantástica, foi excelente. E aí acho que foi uma maneira da gente na BU tentar manter essa identidade DNA do grupo pequeno, da interação, não é só com um speaker, né, um palestrante falando para uma massa, mas trabalhar nos pequenos também, no espaço pequeno de interação. Eu acho que nesse espírito que o Ricardo comenta, né, acho que a marca, né, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, se a gente puder pensar, são os grupos pequenos, mas também um período de devocional, né, um momento a sós, então teve tudo isso, né? Tudo isso existiu no Missão com 900 pessoas ou mais, né? Então, isso foi uma marca muito forte. E aí, na época, me deram uma tarefa muito simples, que foi a tarefa da ceia, da Santa Ceia. E aí, como é que a gente faz Santa Ceia para 900 pessoas, né? Sem tirar esse espírito, né? Dessa proposta, né? Como é que se distribui? Então, assim, tudo era uma grande questão, porque uma coisa é você fazer para 120 pessoas, outra coisa é você fazer numa escala de 900 pessoas, né? Então, a quantidade de litros, a quantidade de distribuição, será que vai dar certo? Será que a liturgia que a gente vai fazer vai funcionar? Né? Como é que a gente não planejou, por exemplo, a Santa Ceia, né? Foi uma coisa que a gente não pensou antes, como se tinha pensado milimetricamente tudo. Né? E a gente acabou aproveitando a estrutura dos grupos menores, né? Mas só na proposta da distribuição, e a coisa aconteceu de uma forma tão linda, né?
e o pastor já falecido, né, o Elben, da Ultimato, fundador da Ultimato, esteve conosco, o Carlinhos Veiga também, né, o Dom Robson Cavalcante também, e na abertura, no encerramento, né, exatamente, o Elben encerramento. E foi tão lindo aquilo, e foi tão significativo. O Espírito Santo de Deus, né, preenchia os lugares de lacuna, né? Até hoje a gente tem testemunhos de gente que chega para conversar com a gente e fala, né, olha, eu fui impactada de uma tal forma. Um dia desse eu fiquei sabendo que um professor que é doutor também na área de veterinária, escolheu ir para o Tocantins, em Palmas, né, em função do que ele ouviu em Missão 2006, né, sobre o que era mais importante estar entre a periferia ou o centro. Então, escolha estar na periferia, e ele escolheu fazer concurso público, né, para lá. O Esdras, ele conhece a ABU nesse ano também, mas não tinha sido em janeiro, né? Acabou não participando. Eu tive como estudante o privilégio de participar da missão, foi, assim, me impactou muito a minha vida, nesses momentos especiais de ceia, o testemunho do Alexandre, eu lembro dele compartilhar sobre a história dele, esse período difícil de enfermidade, né? E também uma coisa que eu achei muito bacana foi que num congresso missionário, eu tinha sido convidada para apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, então tinha espaços para a gente falar das nossas pesquisas, dos nossos estudos, e eu achei isso interessantíssimo. Foi o primeiro evento nacional que eu participei da ABU como estudante, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Esdras, já um pouquinho mais para frente, metade de 2006, quando ele conhece mais a ABU. Ele tem experiência como liderança estudantil, como assessor auxiliar em regiões diferentes e, mais recentemente, como diretor nacional, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa trajetória, ocupando diferentes espaços e instâncias no movimento, que tipo de aprendizado você teve, se você quer compartilhar sobre algum encontro que te marcou, enfim, sua trajetória. Olá, jovem, joinha? Isso. Bom, tinha Orkut, Dani, por incrível que pareça. E havia o Orkut antes do Facebook, vocês não sabem disso, né? Existia uma coisa chamada Orkut. Existia um negócio chamado Orkut. O pouco que eu conheci do CM, né, o Congresso Missionário, foi um pouco do Orkut, né? E aí, assim, eu tinha uma colega minha que fazia meio que quase um ABS, né? Que aí, essa ideia de falar de Jesus na escola ou universidade, eu tive na escola técnica, né? Antigamente era Cefet, e eu sabia que ela ia para o encontro de ABU, mas eu nunca fui. Sempre achei que a ABU era uma seita, né? Sempre achei isso. E eu ficava com muito receio, né, da ABU. Eu falei, não, tudo bem, eu estou aqui na faculdade, no Cefet, de boa, fazendo os núcleos, legal, mas assim, esse negócio de ABU fica em off, hein? Aí joinha, aí fui para a faculdade, e aí um ano e meio depois, os reflexos do CM eu tive, né? Essa mesma jovenzinha aí que brincava lá no Cefet, ela foi para o CM, né? Tatiana, que foi presidente da ABU Recife. E aí, quando ela voltou do CM, ironicamente, assim, acho que 1 mês ou 2 meses depois, ela me encontra na biblioteca da minha universidade, não da dela. Eu não sei por que ela estava na biblioteca da minha universidade. Eu não sei por que ela me encontrou lá. Também não me pergunto. Né? Foi Deus, né? A famosa Jesucidência. Então, naquele momento, assim, ela compartilhou comigo, né, e fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tinha vindo dessa realidade de fazer núcleo no ensino médio e tal, tudo. E aí, assim, eu não tinha muitas aspirações missionárias, assim. Acho que o pouco que eu queria era continuar sendo cristão na universidade. Acho que essa era a minha meta, assim. Eu não tinha muita meta. Por sinal, minha ideia de missão era muito ruim, assim. Então, para mim, missão era assim, tem que ser África e só. E por quê? Porque na minha igreja a missão era fora do país, transcultural, tal. E sempre que missionário ia lá na minha igreja era para xingar o povo, nunca era para fazer nada de útil, assim. Então, assim, eu não gostava de missionário, eu não gostava de ser missionário, eu não gostava de missão, né? Mas eu gostava de ser crente, assim, pelo menos razoável, assim. Tinha um certo gosto, assim, então. E aí, eu tinha esse desafio mínimo, assim, eu falei, não, eu estou aqui, né, fazendo meu curso superior, eu quero
de maneira mínima, ser cristão aqui. E no segundo ano de curso, aquelas perguntas estavam fortes ainda, né? E aí, depois de quase um ano e meio sem estar meio engajado, assim, na missão estudantil, eu fazia, mas eu não sabia, né? E aí aparece Tatiana na biblioteca, gritando, né, dentro da biblioteca. A biblioteca é um lugar de silêncio, né? Esta, quer dizer, gritando, né, dentro da biblioteca. E aí, me chamando para um TIS, né, treinamento intensivo de sábado, que ia ter em Aldeia. Aldeia é um bairrozinho lá de Pernambuco, que tem umas casas bem legais. Eu falei, ué, Aldeia, poxa, que legal, né? Isso, ué, que bonito, vamos lá, vamos brincar com esse negócio. E aí ele fez um TIS com 7 pessoas. Todas as pessoas que organizaram estavam nessas 7 pessoas, né? Vale a pena salientar isso, né? E aí, eram essas pessoas que praticamente eram a ABU Recife da época. Então, tinha lá, ou ajudava a ABU Recife, né? Então, era Felipe Schmidt, era né? Era Márcio e Estela Gueiros. Acho que também deve ter história bem legal para falar sobre os jovenzinhos aí. Eu, né? Tatiana, o jovem dela, e uma outra jovem que foi pro CM. Então, esse foi o TIS, né? E aí, falando sobre livros, né? Algo que bem interessante foi o primeiro livro que eu tive contato foi o Crer é Também Pensar. E algo que eu fiquei meio abismado, assim, que Felipe Schmidt tinha compartilhado, assim, que uma parte do sustento dele vinha com a venda de livros, né? E aí, eu tinha ouvido aquilo durante o treinamento, tinha achado legal e tal. E aí, chegou no final, Felipe, acho que um livro legal para você, cara, é esse Crer Também Pensar, tal. Aí, aquela mesma história, né? Eu falei, poxa, mas eu não estou com dinheiro aqui, cara. A minha bolsa de iniciação só vai vir daqui a um ano, né? E agora já ferrou, já está tudo amarrado o dinheiro já, né? Aí fala o seguinte, cara, pega o livro e depois você... E eu achava um absurdo, porque na minha igreja isso não ocorria, né, cara? Na minha igreja, assim, eu falei, não, cara, eu nunca vi alguém que conta com aquela, né? E fala assim, nunca me viu, cara. Que louco. E esses exemplos, assim, que hoje eu olho e falo assim, não, eu não admito alguém não fazer uma coisa dessa, né? Na época, foi de um impacto tão grande na minha vida, né? Como, por exemplo, no primeiro CR que eu fui, ver Felipe entrar na fila para poder comer, né? Eu falei, cara, como assim, cara? Na minha igreja, os líderes tinham uma sala reservada, né? Com copos diferentes. Era a primeira vez que eu via, na realidade, uma utopia que eu achava que era verdade, né? Era uma utopia que eu acreditava, mas não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança que seria possível vê-la em algum espaço cristão, né? Então, assim, acho que o encontro meu com a ABU em 2006, né? Foi um encontro de renovação de esperança, né? De várias utopias que eu achava que não era possível mais pensar dentro do reino, né? A ABU me trouxe esperança, né? Então, às vezes, a gente não tem dimensão, né? Do tamanho do impacto que o seu exemplo causa, né? Mas, como estudante, eu não sei como, né? Depois que a gente passa alguns anos na ABU, né? É difícil dizer a minha vida sem a ABU e com a ABU, né? Assim, né? É algo com um impacto bem forte, né? E aí, bom, nesse processo aí, né? Falar um pouquinho assim, cair um pouco na pergunta agora, né? De Sara, sobre essa vivência em vários contextos aí dentro do movimento. Então, eu vivi um pouco como estudante, também participei da diretoria do GB, né? E fui assessor em eterno acompanhamento a vida quase toda, né? Sempre quando estava quase prestes a ir para o CD para poder aprovar, aí eu inventava de fazer alguma coisa. Tipo assim, não, vai para São Paulo fazer mestrado. Ei, pronto. Aí ia para São Paulo, mudava, voltava, outro processo de acompanhamento e tal, tudo. Mas a experiência que eu achei interessante na ABU é que quando estava acabando o curso, eu jurava assim que game over, né? Acabou a ABU, é a vida, ó, tudo que é bom acaba, é hora de dar o tchau, dar o vazar e tal, tudo. E aí, eu me lembro que no último CF de 2008, teve tipo um pré-CF, e se eu não me engano foi em Recife, se não me falha a memória, isso, né? E aí,
teve uma conversa com os potenciais assessores auxiliares que estavam querendo virar assessor auxiliar. E eu falei, ué, mas a gente pode virar assessor? Pode, mas sério, mesmo sério, e Esdras, você é uma pessoa realmente que acho que tem um potencial, tal, você entendeu a pegada da missão, tal. Eu falei, poxa, bem, ué, então vamos para esse negócio aí, ué, vamos conhecer, tal. Uma frase que surgiu nesse encontro, e eu nunca mais me esqueço, né? No reino, né, o obreiro precede a obra. Essa foi uma frase que eu ouvi diante de um contexto que, no meu pós-IPL, né, alguns livros da ABU me trataram demais sobre abuso espiritual, né, e que eu sofri muito, infelizmente, em algumas estruturas eclesiásticas não muito cristãs na sua forma de exercer poder, infelizmente, né. Ter essa dimensão de que, assim, não, antes de você pensar na obra, o obreiro, né, é alvo da graça de Deus, né, e da missão, né. Isso para mim foi um refrigério, de saber assim que antes de pensar em levar o evangelho, levar a mensagem, proclamar, você é alvo da missão. O obreiro é alvo da missão. Essa frase naquele encontro foi que me permitiu admitir a ideia de que é possível servir como missionário, entender a missão como algo positivo, embora que muitos anos da minha vida, né, sempre admiti essa ideia de missão meio com a carga negativa. E aí, assim, foi algo assim, minhas coisas na BU são meio esquisitas, né, tipo assim, geralmente eu faço as coisas assim, aí depois alguém fala, isso tem um nome, é isso. Eu falei, é mesmo? Que legal, né? Então, tipo, isso tem um nome, assessoria auxiliar, é mesmo? É isso. Continue o que você já está fazendo, porque você já tem um nome, assessoria auxiliar, tal, tudo. Isso aconteceu em Recife, isso aconteceu em São Paulo, né? De que alguns estudantes falam, você tem cara de assessor auxiliar. Eu falei, mas você acha que rola? Vamos lá, vamos fazer esse processo aqui, né? Então, essa coisa de visitar núcleo, acompanhar, fazer a missão, né, mais próxima, né, dentro do movimento, um pouco eu percebi que quase sempre surgia algumas necessidades dentro da ABU e algumas coisas em relação ao reconhecimento vinha após, né? Você, acho que você pode servir melhor se você entender o que é que você está fazendo de verdade, né? E dou graças a Deus assim que em meio a esses chamados e idas e vindas, né? São Paulo, Goiás, 3 regiões diferentes aí, conhecendo um pouco a realidade da ABU. No ano passado, um novo desafio foi posto aí para a gente estar junto com a diretoria nacional, né? Então, há um ano eu estou brincando com os jovens, né? Na diretoria nacional. E tem sido uma experiência de aprendizado muito grande. E é isso, assim, acredito que a gente tenta responder, né, ao chamado a partir da realidade que a gente vive, né? Mas é isso, pessoal. É difícil falar. Obrigada, Esdras. Eu vou mudar um pouquinho de assunto porque eu queria ouvir um pouco da Dani sobre a ABS, né? A Dani, ela ingressa no movimento, né, como estudante de ABS, e eu estava conversando com o Ziel e ele comentou que a ABUB foi um movimento pioneiro quando possibilitou que estudantes de ensino médio participassem da diretoria nacional, que houvesse representação de estudantes de ensino médio na diretoria nacional, né? E eu não sabia disso, que a ABU tinha sido, se não o primeiro, um dos primeiros movimentos a fazer isso, né? Incluir um estudante secundarista na diretoria. E eu lembrei, né, de uma outra curiosidade, né? Que foi em 2011, na Assembleia Mundial da Polônia, foi a primeira vez que eu participei, né, de uma Assembleia Mundial, e foi a primeira vez que aconteceu também um encontro de estudantes antes da Assembleia, organizado pelos estudantes. E de todos os estudantes presentes,
né, nesse encontro, tinha um estudante de ensino médio, um secundarista, que era o Hugo, brasileiro. Né? Então, assim, acho muito interessante pensar no protagonismo dos estudantes do ensino médio, a importância deles na missão. E aí eu queria ouvir da Dani, né, por que você acha importante investir na missão estudantil desde o ensino médio e talvez alguma experiência que você teve que te marcou como estudante secundarista na ABU? Bem, o movimento ele é estudantil, né? O nosso movimento Aliança Bíblica Universitária do Brasil, ele é um movimento que inclui a missão na escola de segundo grau, né? Hoje não é mais falado assim, hoje a gente fala escola de ensino médio, né? E por que envolver os estudantes do ensino médio, né? Porque eles também pensam, e pensam muito, né? O Wesley estava falando que ele veio da escola técnica, e eu também vim da escola técnica, né? Eu vim dessa realidade. E, né, de quem é de escola técnica. E eu lembro que, na época, a gente não tinha Google, né? Mas, assim, a gente estudava com aqueles livros, né, em alemão. Nunca li nada em alemão, mas aí tinha o dicionário em alemão, o dicionário de alemão para o inglês, né, do inglês para o português, né? E, às vezes, quando não tinha uma tradução, né, de alguma língua, porque eu estudei química, né, de alimentos, então não era isso há quase 8 anos atrás, então a gente estudava muito, né? E o estudante de ensino médio estuda muito, né? Eu vejo pelo meu filho, primeiro ano dele no ensino médio, no Rio de Janeiro, ele estuda muito, ele sabe muito, ele estuda muito, ele pensa muito, lê muito, né? E eu era assim, né? Eu lia muito, eu estudava muito, eu era cabeçuda, né? Gostava de pensar e estava dentro da igreja desse estilo aí que você viveu, né? Só que naquela época, a gente tinha uma igreja até um pouco... A mulher não podia isso, não podia aquilo, não podia aparecer no culto de unha incolor, que o irmão já ficava, irmã, você está em pecado, né? Então, eu era esse tipo de gente, mas que tinha uma cabeça, uma mente muito aberta, muito questionadora. E quando eu vi que tinha um grupo que estudava a Bíblia na escola, eu não tive dúvida. Né? Eu não pensei que era aceito, não pensei nada disso. Eu falei assim, caramba, eles vão lá estudar a Bíblia? Caramba, quer dizer que um grupo de estudantes vão estudar a Bíblia de verdade? Tipo assim, não vai ter nenhum pastor para ficar olhando, né? Ninguém para ficar, né? Ninguém para ficar me vigiando. Eu vou poder realmente estudar, porque eu queria estudar, entendeu? Meu objetivo era estudar a Bíblia. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi o quê? EBI. Estudo bíblico indutivo. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, mas eu sei que é legal, entendeu? Esse negócio de se reunir em roda, já daí já começa uma coisa bacana. Participativa, dialógica, horizontal, né? Hoje a gente coloca as palavras, né? Naquela época eu não sabia nada disso. Eu achava um barato, todo mundo falando ao mesmo tempo, era aquela confusão, né? E podia ir todo mundo, né? Quer dizer, eu tinha uma amiga que era espírita, ela podia me acompanhar, olha que legal. Então, ela me acompanhava. Eu falava, você quer ir lá estudar com a Bíblia comigo? Ela falava, quero. E ela ia comigo. Olha, era bem assim, bem simples, né? Porque, na verdade, o Evangelho é puro e é simples. De verdade, né? A gente é que complica. E aquele ambiente, né, de muito pensar no estudo bíblico indutivo, porque, assim, você chegar no estudo bíblico, irmãos, e ter ali só perguntas e não ter respostas... Isso é muito libertador, né? E eu fui iniciada no campo científico desde muito cedo, né? E eu me tornei pesquisadora, né? E eu tenho uma sensação de que foi a ABU que me formou nesse lugar. Por quê? Porque o estudo bíblico indutivo é a perfeita formação de um pesquisador. O bom pesquisador não é aquele que encontra a resposta, mas é aquele que pode, potencialmente, encontrar novas perguntas, né? E não se incomodar, porque ele pode chegar no final de uma pesquisa e refutar todas as hipóteses e criar novas hipóteses e seguir, porque isso é o conhecimento científico, né? O conhecimento científico e o conhecimento popular e o conhecimento de uma forma geral, né? Mas ali eu me deparei com essa possibilidade, ou seja, a dúvida e a pergunta fazia parte de uma nova relação com Deus. Eu falei, encontrei o meu lugar, irmão. Não sei o que é isso aqui.
não sei o que é CABU, CABS, o que é isso aqui, não sei o que é, mas eu encontrei meu lugar, porque aqui eu posso falar, todo mundo me escuta, né? Eu posso ouvir também de uma forma homogênea. E uma das coisas mais impactantes para mim foi na época que eu fui desafiada a entrar na diretoria, porque não tinha nenhum representante de ABS, mas eu era uma liderança de ABS no núcleo. E era uma liderança de ABS, assim, Assembleia de Deus, que fez o primeiro culto evangelístico ecumênico da Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, que reuniu 400 pessoas dentro de um auditório. Cheguei num evento nacional, alguém falou, você não quer ser da diretoria nacional? Aí eu era uma líder muito forte, né? E aí eu falei assim, eu quero, mas sabe qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho um tostão para vir nas reuniões, né? E já era muito sacrifício dos meus pais, assim, aceitarem, né, ter uma filha de 17 anos de idade e viajar sozinha, né? E aí, por incrível que pareça, até hoje eu não sei quem foi, Braulio deve saber, né? Braulio, Ziel e tal, mas um profissional levantou, viu, Esdras? Isso também aconteceu na minha história. Um profissional levantou e falou assim, não, olha, pode ficar, a irmã Daniela pode ficar tranquila, que quanto em relação às passagens, ao custo de você vir para São Paulo, você não precisa se preocupar, que eu não sabia quem era, que essa pessoa se comprometeu com isso. Então, ore, né? Pergunta a Deus, fale com a sua família, mas não fique preocupado com isso, com a questão financeira. E isso me impactou muito profundamente. Já no terceiro mês que eu fui usando esse recurso, no quarto a minha mãe foi se incomodando com aquilo, meu pai também, e eles próprios passaram a financiar, porque começaram a ver, né, também uma transformação enorme, né, dentro de casa e na forma como lidavam comigo, né, e na forma como eu também testemunhava de Jesus na igreja. Então, assim, a gente carrega a história, acho que com a gente, sabe? E a importância de se investir no estudante de ensino médio é reconhecer nele a potência que ele tem. Reconhecer nele para além do rótulo, né? Quer dizer, assim, não achar que precisa fazer ABU para participar, entende? Ele não é um potencial, mas ele acabará sendo, né? Porque ele, em contato com pessoas como o Dr. Douglas foi na minha vida, na minha história, para mim, quando eu entrei na universidade, pensar no doutorado era natural. E eu era uma mulher, né? E naquela época não era tão comum como é hoje, né? Então, assim, essas experiências, quando elas são compartilhadas de forma horizontal e de forma muito inclusiva, tem desdobramentos, né? Tem desdobramentos, né, muito profundos. Então, eu acredito muito na potência que o secundarista tem, porque ele tem um coração livre também, né? Sim. Eu acho que para a evangelização é o melhor espaço. Eu não tive experiências tão positivas de evangelização quanto eu tive na ABS, né? A ABS, definitivamente, a gente evangelizava sem medo, assim, sem e o nosso campo restrição. De missão, sim. E o campo de missão é o mundo estudantil mesmo, estudante. Eu queria, né, para a gente já caminhando para encerrar, trazer a conversa para esses últimos anos, né, e para essa geração agora também, pensando, né, quem está agora na escola, na universidade. Eu trouxe aqui alguns números, porque eu queria que a gente pensasse juntos um pouquinho sobre os desafios que a gente tem nessa geração, né? Nos últimos anos, se a gente for fazer uma análise, a gente vai ver um crescimento muito grande do número de universidades, tanto públicas, né, mas principalmente as particulares, um aumento muito grande, né, do número de universidades particulares, uma diversificação também muito grande do perfil dos estudantes na universidade por conta de políticas de cotas, né, por conta de programas também como o ProUni, então uma diversificação muito grande. Eu queria só mencionar aqui para a gente situar um pouquinho alguns dados, tanto sobre a universidade quanto sobre a escola também, o ensino médio. Em 1991, a gente tinha no Brasil 17,6% de jovens entre 15 e 17 anos no ensino médio, no início da década de 90, 17%.
Em 2014, esse percentual subiu para 61,4% de estudantes de 15 a 17 anos no ensino médio. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro Enem, em 1998. Naquela época, o número de inscrições foi de 157 mil, né? A primeira edição do Enem. Em 2016, o número de inscrições chegou a 9,2 milhões de inscritos fazendo o Enem. Então, assim, possibilidade de, né, ingresso no ensino superior, de conclusão no ensino médio também, a gente vê esse crescimento. E em 2001, a gente tinha 9,2% de jovens entre 18 e 24 anos cursando o ensino superior. E em 2014, dobra, vai para 18%. Então, a gente tem um crescimento muito grande, né, da quantidade de estudantes. E só uma última informação, até o segundo semestre de 2014, cerca de 1,4 milhão de pessoas teve acesso à universidade por causa do ProUni, e dessa quantidade, 70% desses estudantes tinham bolsas integrais, né? Então, é interessante a gente ver, né, o crescimento do campo missionário que a gente tem, né, no mundo estudantil, para a ABS, para a ABU. Né, isso é muito bom, é muito positivo. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na nossa realidade, né, e aí, mais recentemente, a gente vê diminuição dos investimentos na educação, cortes, a gente vê com muita tristeza crise em várias universidades estaduais e federais, universidades que estão fechando, que estão falindo. Qual é o nosso papel enquanto movimento missionário, mas que também é um movimento estudantil, né? Como que a gente responde a isso sem perder a esperança? A gente está olhando para a nossa história, vendo que a gente teve momentos também difíceis, né? Não sei se vocês repararam também a arte, né, do encontro de celebração de 60 anos, Alegrem-se Sempre, mostra diferentes estações, né? Então, tem momentos em que a gente consegue ver muitos frutos, mas existem momentos de inverno também, né? Então, como que a gente faz? E aí, só para a gente finalizar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como que a gente continua caminhando sem perder a esperança e como a gente responde a esses desafios atuais. Cada época tem os seus desafios e eu acho que o desafio de responder com fidelidade, com o melhor que a gente pode, diante dos desafios que a gente está vivendo nesse momento. Acho que a expansão do número de estudantes de universidades, uma certa crise também que leva em vários países do mundo, por exemplo, a cobrança, a universidade, estudantes têm que estar pagando pela educação, o crescimento da educação à distância, né, estudantes que fazem cursos, mas não presenciais. Ou seja, você tem uma realidade universitária, não só no Brasil, mas no mundo, com tendências e com desafios grandes. Eu acho que o desafio para a BU é sempre tentar, então, se reinventar, de saber que os métodos e a maneira de trabalhar, de influenciar, de conseguir alcançar, seja de alcançar o estudante para que ele seja um discípulo do Senhor Jesus, seja como nessa visão, né, que a gente estava falando da BU a nível mundial, né, de estudantes que se formam em comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho, que impactam a universidade, a igreja, a sociedade para a glória de Cristo. Como que é esse impacto, né? Acho que em cada época vai ter que achar, né? Numa época em que era muito difícil o acesso, que não havia a realidade de cotas ainda, e que era muito difícil o acesso de muita gente à universidade, eu não me lembro que ano que foi, e aí teve um programa do governo, era chamado, acho que era Diversidade na Universidade, através do programa que a ABU Rural, da Rural lá, né, tinha do Rio, a ABU que era um cursinho para o pessoal da comunidade, para se preparar para o vestibular da universidade, né? A ABU foi a única organização religiosa chamada para assinar um convênio com o governo brasileiro,
e reconhecimento do que a ABU estava fazendo para acesso daqueles que tinham dificuldade para chegar na universidade. Eu me lembro de ter ido num hotel bacana ali perto da Avenida Paulista, em São Paulo, junto com os líderes da ABU Rural lá, para fazer essa assinatura do convênio, né? Com o ministro e tal, não sei o quê. E eu lembro que o pessoal ficava se espantando, né? Porque chamavam várias organizações e de repente chamou para assinar, né? A organização Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Aí o pessoal, né? Como assim? O que esse pessoal, né? Crente está fazendo que tem a ver com isso, né? E assim, acho que muita gente depois nos diálogos, nas conversas, eu acho que aquilo foi um negócio muito bacana, outras iniciativas que, graças a Deus, surgiram no país em prol da inclusão na universidade. Então, assim, acho que você tem o dado da realidade, ele deve nos confrontar, deve nos levar a orar, deve nos levar, às vezes, a chorar, deve nos levar a jejuar. Como que a gente responde na realidade que a gente tem agora? Como que Deus nos chama para sermos fiéis diante dos desafios que a gente tem hoje? Como podemos trabalhar tanto numa dimensão pessoal, do alcance pessoal, de transformação pessoal, do Evangelho do Senhor Jesus, como também de impacto e transformação comunitária, de ondas que se expandem e que são sinais e expressões do reino do nosso meio. E aí, cada geração tem que aprender a responder em fidelidade. A minha oração é que essa geração e as que ainda virão respondam com criatividade e com fidelidade ao Senhor. Amém. Acho que o Ricardo coloca, você tem problemas, acho que a universidade, esse contexto mais amplo é uma questão, óbvio, mas a igreja e a sociedade são outras questões complicadíssimas, né? Então, acho que a Dani, quando fala de aprender a fazer perguntas, acho que a ABU tem uma contribuição enorme e um pouco tem a ver, obviamente, com como a geração vai pensar isso, mas no papel de fazer perguntas, de se aproveitar das formações, das experiências, dos históricos que o movimento possui e pensar o quanto esse movimento vai querer ajudar a igreja, a sociedade e a universidade. Eu acho que são esferas diferentes, esferas que demandam energias diferentes. E como pensar a missão nesse meio, meu querido, é um problema que vocês têm. Deus abençoe e guarde. E aí o Eder falando, me lembrei de uma historinha, assim, mas tem um pouco a ver com isso, que eu acho que é uma contribuição da ABU muito importante. Quando eu era da Secretaria Executiva, eu fui representando a Secretaria num grande evento de juventude que ia ter. Ia ser um negócio para milhares de jovens. E a ABU foi convidada para fazer parte da organização desse grande evento de juventude evangélica brasileira. E eu me lembro que nas reuniões de preparação, discutindo, um belo dia um cara vira para mim, na mesa, todo mundo começa a falar, e estavam montando o programa do evento. E aí viram para mim, aí Alexandre, e na ABU, quem traz gente? Né? Que a discussão era quem eles iam convidar para botar no cartaz de banda de música e de preletores, para que tivesse muita gente no congresso. Aí o cara me perguntou, e na ABU, quem traz gente? Eu falei, aí eu fiquei pensando, aí eu respondi sincero, pô, a ABU, tal, Jesus Cristo, né? Quem traz gente. Para que eu vou no encontro da ABU? Por causa de Jesus. Não vou por causa de Morgana, Sara, Alexandre, já vou por Jesus. Aí todo mundo riu, bateram palma, não sei o quê. Aí o cara que estava dirigindo a reunião, legal, agora sério, quem na ABU traz gente? O cara falou isso, sério, quem na ABU traz gente? Aí ele tá brincando, eu vou brincar com ele também, né? Se ele tá falando, é sério, que ele quer falar sério. Então, eu falei, olha, a ABU hoje, ela tá com um perfil um pouco mais pentecostal, tá mudando um pouco o perfil do grupo. Então, pensando assim, eu acho que é o Espírito Santo depois. Aí metade já não riu. Metade já não riu. Aí o cara ficou irritado. Falei, pô, rapaz, para de brincar. Brincar, sério, brincar. Quem é que a gente vai botar da ABU para trazer gente, que a gente quer botar 10 mil? Falei, pô, rapaz, agora que você está querendo que eu fale sério, eu vou falar sério contigo. Dentro da situação do movimento, pensando em Jesus e no Espírito Santo, que não correspondem à tua expectativa,
Mas, enfim, não tem muito pra onde correr. É Deus Pai mesmo, terceiro. A ABU, nesse evento, foi responsável pela sala de oração, que era no 5º andar, um canto escondido. Assim, o pessoal não gostou muito da gente, mas foi bom, que a gente orou, foi sala 24/7, tal, ficava orando o dia inteiro trancado, não teve palma, não teve nada, não ganhamos nada. Mas uma coisa que o movimento tem, e aí, né, enfim, um pouco, acho que uma contribuição enorme que a ABU tem, é a ideia que a missão, que a ideia que a ação que a gente faz enquanto movimento não é uma ação marcada em pessoas ou em lideranças carismáticas, mas é uma ação de um ethos, de uma identidade, de uma compreensão do Evangelho que é dialogal. A gente entende que todo mundo é servo de Cristo, todo mundo não tem ninguém melhor nem pior. A ideia de que existe um espaço que a gente aprende junto, que a gente constrói junto, e eu só acho que é assim que a gente consegue mudar a realidade, só assim que a gente consegue viver processos que sejam transformadores, sejam na igreja, sejam na universidade, sejam na sociedade. Processos em que tenham participação, processos construídos coletivamente, processos em que há compartilhamento, processos em que há divisão de sonhos, que as pessoas respirem juntos, inspirem juntos. Só assim que a gente muda a realidade. Compartilhando, não por meio de Messias, que nem o próprio Messias assumiu-se enquanto tal e resolveu tudo do dia para a noite, mas fez os 12, andou pela Galileia e mudou a realidade, mudando vidas, mudando relações. Então, só assim, gente, que a gente vai mudar alguma coisa, seja na universidade, seja na nossa família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja no Fora Temer, seja no Fora Maia. Só vivendo essa realidade, aonde não tem gente especial, gente melhor que os outros, mas todo mundo tem valor, todo mundo tem importância. Na época eu estava aqui na região SPMS, né? Eu me lembro que o fio, ele batia bem em cima, assim, da visão da IFES, né? Uma comunidade de discípulos, né? Transformados pelo Evangelho e que impactam a igreja, a universidade e a sociedade. Acho que para a glória de Cristo. Eu me lembro, tá bem, ficou bem marcado. Então, isso está ali no bandelinho. Então, acho que isso exemplifica bem um pouco, né? E acho que vai de encontro positivo aí do que Dani compartilhou, né? É preciso que a gente não se esqueça disso, né? De se tornar uma comunidade de discípulos mesmo, né? E tornar uma comunidade de discípulos não é algo trivial, não. Não é algo simples, né? Responder a mensagem do Evangelho não é algo simples, não. Dois desafios que eu vejo, assim, que me desafiam até hoje, assim. Um deles eu trago como pauta quase eterna, assim, dentro da diretoria nacional, né? A gente não se esquecer dessa identidade estudantil dentro do movimento e cada vez mais, na medida do possível, empoderar, né, o estudante, se ele ainda não está, né? Isso seja em termos de espaços de fala, formação, em várias instâncias, né? E várias perspectivas e formas de atuação. E um outro desafio, né, acho que no último ano atrás eu estava falando também no CN também sobre isso, né, é como a gente trabalhar nessa realidade nova em que temos mais estudantes em universidades particulares hoje. E eu acho que isso não foi verdade no início da ABU, isso não foi verdade durante a caminhada da ABU, mas já está se tornando verdade isso hoje. Isso eu acho assim que é um desafio. O como, e como fazer isso sem perder a identidade, sem perder a essência, sem perder realmente tudo que a ABU já construiu, né, em termos históricos, e permanecer ainda dentro da perspectiva do reino, é um desafio, né? E nesse momento, para a gente finalizar, eu vou pedir ao Esdras, que é o representante mais da geração mais atual, aqui, que faça uma oração para a gente encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, pela tua bondade, Senhor, que se estende, Senhor, de geração em geração, Pai. Te agradecemos, Senhor,
como corpo teu, Pai, pela oportunidade, Senhor, de rememorar, Senhor, feitos, atividades, eventos, sonhos, desafios, Senhor, que perpassaram, Senhor, pela história do movimento, Pai. Te pedimos, Senhor, que a gente possa olhar, Senhor, com um coração humilde, um coração desejoso, Senhor, de servir todas essas histórias, todos esses desejos, Senhor, e transformar, Senhor, isso em motivação para que o Teu reino, Pai, seja refletido verdadeiramente, Senhor, em cada vida, em cada universidade, em cada espaço de trabalho, em cada escola, Senhor, que a gente possa ser, Senhor, reflexo do Teu poder transformador em cada um de nós, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, fica conosco, Pai, é o que nós já te pedimos, Senhor, te agradecemos em Teu nome.